Gênesis 2:7, achou aí? Todo mundo achou? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus, deixa eu ver. Então tá bom. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu quero falar hoje sobre o Deus formou o homem do pó da terra. Deus fez o homem de barro. O que você é, irmãos? Você é um pedaço de barro. Eu sou um pedaço de barro. Prova é que quando a gente morre em terra, depois de um tempo você vai lá, misturou já com a terra. Mas nós não somos simplesmente barro. Atos 9:15, abre lá. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Ah, preguiçoso é ruim, hein? A Bíblia diz que o preguiçoso para aquele que o manda é como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. Está escrito na Bíblia, eu não sei onde está, lá em Provérbios, né? Já tentou encher a boca de vinagre e como é que ele machuca os dentes assim? E a fumaça no olho então, hein? Mas não é isso que nós vamos falar não, vamos falar de outra coisa. Atos 9:15. Então Deus criou o homem de que, irmãos? Barro. Atos 9:15 diz porém o Senhor: vai, porque és para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e do rei dos filhos de Israel. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque tu és maravilhoso. Eu peço agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Deus criou o mundo, em 6 dias, Ele concluiu a sua criação com a obra-prima de tudo que Ele tinha feito. Ele fez o sol, as estrelas, os animais, as flores que são lindas, as árvores, as frutas, mas no 6º dia, Ele realmente coroou toda a sua criação com algo maravilhoso, que foi o homem. Quando eu falo homem, homem e mulher, o ser humano. No 6º dia, lá em Gênesis 1:26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou todas as coisas, irmãos. Tudo é criação de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Em tudo Ele tem um propósito. Você já parou para pensar como é rico esse mundo? Como é rico? Quantas coisas grandes, maravilhosas. A gente começa a viajar aqui para o lado de Minas, e a gente começa a ver aquelas montanhas. E quando você vai mais para o norte de Minas, ali meio para o lado do Espírito Santo, as montanhas são de pedras, e lá são extraídos os granitos e mármores. Então eles cortam aqueles cubos imensos de granitos e mármores das montanhas, e olha, eles estão extraindo aquilo diariamente e não acaba. Olha que grandeza, olha quanta riqueza. Tem os lugares onde eles extraem ouro, eles extraem isso 24 horas por dia e não acaba. As pedras preciosas não acabam. Olha quantas coisas poderosas e ricas existem no universo. Olha quantos animais, os animais lindos. Quando você vai passear no zoológico em São Paulo, você começa a contemplar aqueles animais. Que coisa, irmãos. Aí tem aquela onça, Pantera negra, é isso? Brilha o pelo, é pantera negra que chama, onça negra? Pantera negra. Aí aquele pelo assim brilhante, coisa mais linda. Aí você sai daquela jaula e vai na outra, tem um leão, todo imponente.
O leão, que a presa dele, irmãos, parece que é 14 centímetros. Pensou um dente de 14 desse tamanho? Que loucura! Aí você vai no tigre de Bengala, todo rajado, coisa linda. Aí você vai lá, tem a girafa, o urso, todos os animais, coisa linda. Mas se escapa um leãozinho daquele, irmãos, você vira o Papaléguas. Os mais novos não sabem o que é Papaléguas aqui, né? Aquele desenho que saía correndo numa velocidade. Escapou um leãozinho ali, você... Com cachorrinho já faz a gente atravessar a rua correndo, que late dentro da cerca. Quando você está andando na calçada assim, tem a grade, o cachorrinho late na sua perna ali, você atravessa a rua correndo com risco de ser atropelado. Imagina um leãozão. E sabe o que Deus falou? Lá no versículo 28, e Deus abençoou os homens e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus deu autoridade, irmãos, para que nós pudéssemos dominar tudo. Então a gente já começa a ver que nós não somos uma simples criatura. Primeiro, embora fôssemos feitos do barro, fomos feitos pela própria mão de Deus e não pela palavra. Segundo, fomos feitos à imagem e semelhança dele. Aí a pessoa fala, mas ele era espírito de imagem? Tem sim. 2 Coríntios 4,4 fala que Jesus Cristo é a imagem de Deus. Deus tem a nossa forma, a forma humana. Fomos feitos à imagem de Deus. E terceiro, Ele nos deu autoridade e poder para dominar tudo que existe na terra. Olha que maravilha. E quando você começa a ler a Bíblia, lá em Salmos capítulo 8, versículo 5, diz: fizeste-o no entanto um pouco menor que Deus, e de glória e honra o coroaste. Irmãos, Deus, quando nos criou, fez um pouquinho só menor que Ele e nos coroou de glória e honra. E você vai reclamar que você não é ninguém? E você ainda vai falar que você é um coitadinho? Hoje em dia as pessoas ficam se colocando num complexo de inferioridade por coisas tão efêmeras. Não sei se essa palavra está certo, está certo? Estou falando difícil hoje, hein? Efêmeras. Complexo. Olha, veja bem, Deus criou você com as suas próprias mãos. Deus deu poder, autoridade sobre tudo nesse mundo, domínio sobre os peixes, os animais, e diz a Bíblia que Ele fez um pouquinho menor que ele só, e lhe coroou de honra e glória. Olha que maravilha. Mas mesmo assim, Ele nos fez de barro. Nós temos tudo isso, mas somos feitos de barro. Barro é frágil, quebra. Isso aqui é um vaso de barro. Se tombar aqui, ele vai quebrar. É verdade ou não, irmãos? Ele poderia ter feito o homem de ouro. Não podia ter feito o homem de ouro? Tinha tanto ouro naquela época. Ele podia pegar lá uma barra de ouro, uma pepita de ouro lá de uns 200 quilos e moldado de ouro, mas ele não fez de ouro, né? Ele não fez de ouro porque ouro simboliza a sua glória e ele não dá a glória dele para ninguém. Ele disse em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória a outro não darei. Ouro significa glória. Ele podia ter feito de prata. A prata representa
redenção, e o homem, por mais bem intencionado que seja, ou mais bem posicionado socialmente, jamais ele conseguiria, com seus méritos ou esforços pessoais, a sua própria redenção. Então ele não fez com prata também, e ele não fez com pedras preciosas, que simboliza o Espírito Santo, que jamais conseguiria produzir algo para Deus sem o seu indispensável auxílio. O crente, quem é crente aqui, dá um glória a Deus, irmãos? É representado na Bíblia por um vaso de barro. Eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro? O versículo que nós lemos em Atos diz: vai, porque você é para mim um vaso de barro. Um vaso de barro. Lá em Romanos 9:21 diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o vaso, o barro, para que da massa fazer um vaso para honra ou para desonra? Existem dois tipos de vasos: o vaso de honra e o vaso de desonra. Por que nós somos vaso de barro, irmãos? Porque o vaso de barro, eu falei há pouco que se esse vaso tombar, ele quebra. O vaso de barro é um vaso frágil. Deus nos fez de barro, nós somos frágil. E somos frágeis, irmãos. A gente não precisa nem cair para quebrar, hein? A gente se quebra sem cair. É verdade ou não é? Basta uma palavrinha, nós já estamos quebrados. É uma sensibilidade. E hoje nós vivemos uma época, irmãos, com esse negócio de fobia. Fobia, né? Não, não é fobia. Homofobia, gordofobia, não sei o que lá de fobia. Não pode falar mais de nada, irmãos. Você não pode falar que o gordo é gordo, irmãos, que ele fica bravo. Mas ele é gordo. Você não pode falar que o careca é careca. Vou falar de careca porque eu sou careca, aqui não tem problema, né? Esquece o gordo. Quando eu comecei com ventriloquia, duas coisas que realmente o público ria demais com o boneco, era quando ele falava que as mulheres estavam acima do peso. O bonequinho chegava e falava: tá gordinho, hein? Ah, o povo ria. A pessoa não gostava não, mas o povo ria. E quando ele falava do careca também, o cara: ô tio, tá careca, hein? Mas hoje não pode mais. Hoje não pode mais falar de nada. Tem que ter um cuidado medonho. Porque é homofobia, é não sei o que, é gordofobia, é não sei o que lá de fobia. Tudo não pode. Porque machuca, quebra o vaso. Irmãos, hoje em dia o povo vive quebrado. É um bando de vaso quebrado. E até mesmo dentro das igrejas, irmãos, é um ferido porque o outro falou não sei o que, é o outro ferido porque não dá paz do Senhor, é o outro ferido porque não tem um tal cargo, é o outro ferido porque não foi convidado para participar de não sei o que. Tudo vaso quebrado, irmãos. A gente esquece, irmãos, do valor que nós temos. Deus nos fez com as próprias mãos. Deus nos coroou de glória e honra. Deus nos deu domínio e autoridade. Deus fez-nos um pouquinho menor que Ele. Nós somos algo de valor, irmãos. A gente tem que glorificar a Deus e não nos deixar ser quebrado por qualquer coisa. Os vasos na época da Bíblia não era como hoje. Hoje vaso de barro é assim, ó. Tá vendo? É para enfeitar, colocar flor, é para enfeitar. Mas naquela época os vasos de barro eram os utensílios de sobrevivência. A água era guardada em vasos de barro. Os mantimentos eram guardados em vasos de barro. O azeite era guardado em vasos de barro. Tudo era guardado em vasos de barro. E quando os vasos começavam a desbeiçar, quebrar, ficar feio, rachar, eles continuavam sendo usados. Aí era onde que eles guardavam o lixo, porque o lixo também era guardado
nos vasos de barro. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 9:21 que uns vasos são para honra e outros para desonra. A Bíblia nos diz a história de um rei chamado Balsazar. Vocês conhecem essa história? Está lá em Daniel capítulo 5, versículo 2. Que o rei Balsazar, ele pegou os vasos de honra de dentro do templo e levou para usá-los na imoralidade, nas orgias e no pecado, e por isso Deus o castigou severamente. Então, irmãos, presta atenção, existe apenas um fator determinante que mostra qual é para Deus o vaso que tem mais valor na sua casa. E qual é o vaso que tem mais valor? Depende daquilo que está dentro dele. Naquela época tinha vaso que tinha lixo, e tinha vaso que tinha uma das coisas mais valiosas da época, irmãos, era o azeite. O azeite tinha muitas funções, como hoje. Você não imagina como o azeite é precioso, e nós muitas vezes não valorizamos. Estou falando o azeite de oliva, não esse óleo comum, o azeite mesmo. Eu fui dar uma pesquisadinha e eu observei que o azeite, irmãos, ele tem muitos benefícios. O azeite, ele ajuda na saúde do coração, ele mantém o coração jovem. O azeite, ele ajuda a regularizar o colesterol da pessoa. O azeite, ele ajuda, tem muitas coisas aqui, eu estou só lendo os títulos aqui, certo? Na construção muscular. Para quem faz academia, azeite é extremamente importante. O azeite ajuda a perder peso, porque ele acelera o metabolismo, olha que maravilha. O azeite ajuda na diabetes tipo 2. O azeite é um preventivo de câncer. Quem usa o azeite com regularidade tem muito menos probabilidade de ter câncer. O azeite, quem usa com regularidade, ele também é prevenção de osteoporose. Quem usa muito azeite na juventude não fica com osteoporose quando fica velho. O azeite, irmãos, ele diminui o risco da depressão. Olha que interessante, isso aqui eu peguei num site da internet. Quais são os benefícios do azeite, né? Ele é um excelente alimento para a saúde mental. A pessoa que faz uso do azeite com regularidade, ela tem mais dificuldade de entrar em depressão. Não estou fazendo propaganda de azeite, irmãos, né? O azeite, ele é um anti-inflamatório. A pessoa que usa o azeite com regularidade, quando se machuca, é mais difícil de inflamar ou infeccionar. O azeite, irmãos, ele é benéfico para a saúde da pele, né? Combate os sinais da idade, proporcionando uma pele mais jovem e mais saudável. E a aplicação do azeite também sobre a pele proporciona maciez e hidratação. Olha que maravilha. O azeite, para terminar, ele ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. Então, todas essas doenças de velho, irmãos, quando a pessoa toma na juventude, é benéfico. Sem contar o uso na culinária, que ele é uma delícia para temperar a salada, para fazer os brigadeiros lá, né, na cozinha, né, Paulão? Sei que é cozinheiro aí, né? Então, irmãos, olha como é que é maravilhoso o azeite, como é valioso. E desde aquela época, irmãos, as pessoas sabiam que o azeite dentro do vaso, aquele tinha que ser um vaso limpo. O azeite era um produto caro. O azeite era algo que realmente tinha que ter o vaso sem rachadura, um vaso de honra. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6, que o azeite é símbolo do Espírito Santo. O vaso é frágil, mas o que está dentro
é precioso. O vaso pode ser frágil, mas o que está dentro de nós tem que ser algo precioso. O que tem dentro desse vaso? Lixo ou azeite? Se está rachado, se está esbeiçado, se está quebrado, se está esgalepado, só vai servir para colocar lixo. Mas se é um vasinho que está tinindo, vai ser usado para colocar azeite, o Espírito Santo. O azeite, ele era usado nas solenidades de unção e consagração dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. Era ungido com azeite, com óleo. O óleo era considerado símbolo do Espírito Santo porque era usado no Antigo Testamento, correspondendo à operação real do Espírito Santo na vida do crente e na atual dispensação. Por isso, irmãos, que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Esse vaso tem que ser um vaso de honra. Diz, este vaso tem que ser um vaso de honra e não um vaso de desonra. Aqui dentro tem que ter azeite, aqui dentro tem que ter o Espírito Santo e não lixo. E muitas vezes, irmãos, a gente joga lixo para dentro do nosso vaso. Como é que a gente joga lixo? Através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. E muitas vezes cai um lixo lá sem a gente querer. Cai um mosquito, cai um besouro, cai uma barata. Tem que tirar e jogar fora e não deixar ele lá. Através daquilo que a gente vê nas televisões, através daquilo que a gente vê na internet, através daquilo que a gente ouve nos rádios. O que você está permitindo ter dentro do seu vaso? Será que realmente nós temos sido um vaso de honra? Quando Deus nos criou, Ele falou que nos criou e nos coroou de honra e glória, nos fez com o barro, com o pó da terra e deu autoridade para nós. Nós não somos uma simples criatura de Deus, não, nós somos alguém quase do tamanho de Deus. Mas para isso acontecer, irmãos, nós temos que ter no nosso interior o azeite, o Espírito Santo. Interessante que quando você começa a ler a Bíblia, as pessoas ungiam as orelhas. Olha que legal. Vou fazer isso qualquer hora aqui na igreja. Ungia a orelha lá em Levítico 14:17 para que a pessoa pudesse ouvir a voz de Deus. As pessoas ungiam as mãos ainda. Em Levíticos 14:17 está escrito isso. Para habilitar para o trabalho de Deus. As pessoas ungiam o pé para que as pessoas pudessem andar somente nos caminhos do Senhor. As pessoas ungiam o rosto para que o brilho de alegria espiritual resplandecesse na face da pessoa. Irmãos, as pessoas ungiam as vasilhas para que as bênçãos do Senhor viessem sobre a vida deles. E as pessoas ungiam as feridas, representando a cura e a restauração. Irmãos, nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: enchei-vos. Você é o vaso. Deus te fez um vaso de barro, um vaso frágil, um vaso que melindroso, quebra fácil. Agora, tem dois tipos, diz a Bíblia: o de honra e o de desonra. O de desonra é cheio de lixo, o de honra é cheio de azeite. E não bastasse isso, irmãos, naquela época era proibido usar o azeite de óleo sagrado para qualquer outra coisa que não fosse a unção das pessoas. O óleo que era usado no templo para ungir os profetas, os reis e os sacerdotes não podiam ser usados para outra coisa. Por quê? Era exclusivo de Deus. Irmãos, e além de tudo isso,
O azeite, o óleo, é usado para alimentar, iluminar, lubrificar, untar, curar enfermidades, suavizar a pele e muito mais. Esta é a função de Deus na nossa vida, quando nós temos Deus. Desta mesma maneira, o Espírito Santo quer usar a nossa vida. Deus nos fez do barro, fez um vaso. O vaso por si só não representa nada. O valor dele é o conteúdo. Pode ter algo precioso, como pode ter lixo, pode ter um gato morto, pode ter resto de escama de peixe que você fez lá em casa, você jogou na lata do lixo, que depois de 2, 3 dias cheira mal toda a vida. Então, irmãos, o importante não é o vaso, o importante não é o seu corpo. Seu corpo é pó. A Bíblia diz que um dia nós voltaremos a ser pó, mas o Espírito voltará a Deus. O que vale é o que está aqui dentro. Aí pergunto eu, o que está aqui dentro? A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. A pessoa fala assim, eu tenho Deus. Como assim? Com esse palavreado? Com esse tipo de conduta? Com esses procedimentos? Com essas atitudes? A palavra de Deus também diz que você conhece a árvore pelos frutos. Qual é o tipo de fruto que nós estamos produzindo? Irmãos, Deus tocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Qual é o teu conteúdo? O teu conteúdo é rico? É poderoso? O teu valor não está na tua carne. A carne não vale nada, irmãos. É barro, é pó. Essa vai ficar aqui. Pode ser rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, né? A raça que for, careca, cabeludo, não importa. Somos todos iguais e vamos ser deteriorados. O precioso é aquilo que está dentro do coração. O azeite, o óleo, o Espírito Santo. Deus em nós faz a diferença. A Bíblia conta lá em... Quer ver? A Bíblia diz em Mateus capítulo 25. Nós vamos falar disso aí lá no acampamento. A parábola das 10 virgens. 5 tinham azeite na botija, no vaso. 5 não tinham azeite no vaso, na botija. O noivo veio. As 5 que não tinham chegaram para as que tinham e falaram assim, ó, empresta um pouquinho da sua. Não, esse é meu. Vai comprar. O noivo está vindo. E elas foram. E não deu tempo. A hora que elas voltaram, já era tarde demais. Não deu tempo. As que tinham, quando o noivo veio, puderam ir para as bodas, entrar para o casamento, encontrar com o seu noivo. Irmãos, nós temos que estar com as nossas botijas ou com os nossos vasos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Porque a qualquer momento, Jesus volta. E aqueles que estiverem preparados, com azeite na botija, vão encontrar, vão subir. Os que estiverem sem azeite, não vai subir. Então, irmãos, eu pergunto, qual é a quantidade de azeite que tem nessa botijinha aí? Nós falamos na quarta-feira, lá de 2 Reis, ou 1 Reis, capítulo 4, se não me falha a memória, né? Aquela mulher que o marido morreu e os credores vieram para buscar,
os filhos dela como parte do pagamento, e ela procurou o profeta, e o profeta falou assim: pede as botijas, os vasos emprestados e tragam para dentro da sua casa. Ela tinha só um pouquinho de azeite, não resolvia o problema dela, mas como ela emprestou os vasos de toda a vizinhança, e Deus operou o milagre ali, e encheu todos os vasos, ela teve dinheiro para pagar os credores, e para viver o resto da vida dela, diz a Bíblia. Quando você está com o seu vaso cheio de azeite, a sua vida, os problemas seus estão resolvidos. Quando você está com o seu vaso cheio do Espírito Santo, você pode até ter problemas, pode até ter uma fome no país, na nação, mas você está garantido. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Não estou falando de movimentos, estou falando de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. A palavra nos orienta: enchei-vos do Espírito. Será que nós temos nos preocupado com isso mesmo? Às vezes nós até temos a consciência de como é importante, mas não temos nos preocupado em buscar esta unção e esse Espírito Santo para a nossa vida. Nós precisamos deste azeite no nosso vaso. Vamos ficar em pé. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei se você entendeu, eu não sei se eu fui claro, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus possa estar completando no seu coração aquilo que porventura eu deixei de falar ou de transmitir. Mas o que eu quero é que você saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós não buscamos, e parece que é em vão a nossa busca. E Deus abençoa, Deus derrama as bênçãos, mas você está sempre na mesma. Talvez seu vaso esteja trincado, talvez teu vaso está rachado. Deus está abençoando, você tem um salarião, um belo emprego, e as coisas não dão certo, você dá dízimo, mas está rachado o vaso. E a Bíblia diz que quando nosso vaso está rachado, nós temos que nos entregar nas mãos do oleiro, e ele vai quebrar, vai moldar e vai refazer. Talvez você precise refazer o seu vaso. Não está dando certo do jeito que está. Entregar nas mãos de Jesus e deixar que Ele refaça o seu vaso. Aí sim, um vaso novo, derrama a unção, e você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vamos encerrar o culto e eu vou orar por você. Eu não sei se você entendeu ou se eu fui claro o suficiente, mas se você sente que você está como aquela mulher que ficou viúva e tinha só um pouquinho de azeite, não resolvia o problema dela, você precisa realmente ser cheio, e gostaria de ser cheio. Eu vou orar por você e por mim, mas eu quero que você esteja junto comigo nessa oração, se você quer, vindo até a frente e ajoelhando-se neste altar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Se o vaso está quebrado, Senhor, acaba de arrebentar e faça de novo, porque eu preciso reter esta unção, eu preciso reter este Espírito Santo na minha vida. Eu preciso, Senhor, eu preciso deste valor incalculável na minha vida.
O vaso por si só não tem valor nenhum. Somos pó, somos barro. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, aí nos tornamos valiosos. Porque é o que está em nós, é o que faz a diferença. É o que está em nós que nos dá honra e glória. É esta unção. Se tem mais alguém que gostaria, vem aqui para frente, joelhe-se no altar junto conosco. Nós vamos orar e vamos encerrar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso. Se tem alguém que tem sentido que Deus tem abençoado, mas o vaso está trincado, ore: Senhor, quebra minha vida e faça de novo. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Restaura minha vida, para que eu possa ser cheio desta unção maravilhosa. Vamos orar. Senhor Jesus, humildemente nos colocamos diante do teu altar, gratos a ti pelo privilégio de ouvir uma palavra que o Senhor deixou de uma forma tão clara para nós. Somos vasos de barro, somos frágeis, mas mesmo assim podemos ser vasos de honra ou de desonra, dependendo do conteúdo. E nós sabemos que quando estamos cheios do teu Espírito Santo, somos vasos de honra. E é isso, meu Deus, que eu, juntamente com essas pessoas que estão aqui ajoelhadas diante do teu altar, estamos clamando agora, Senhor, que a tua promessa que já foi feita na tua palavra, que o Senhor derramaria o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, meu Deus, que seja derramado agora de uma maneira abundante, que os teus filhos que estão aqui prostrados possam sentir neste momento que algo sobrenatural está acontecendo, meu Deus. É esta unção, é este poder, é este milagre maravilhoso vindo sobre as nossas vidas, meu Senhor. Meu Deus, se temos sido vaso de desonra, se temos tido uma vida quebrada, que o Senhor possa estar restaurando-nos agora em nome de Jesus Cristo, para que esta unção venha sobre nós, Senhor, e que nós possamos reter, e ao sairmos daqui, meu Deus, que nós possamos ter o comportamento e a atitude, meu Deus, dos discípulos ao saírem do Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo, meu Senhor, testemunhas verdadeiras tuas, falando do teu amor com intrepidez, pregando o evangelho e salvando almas, meu Pai. Ó Senhor Jesus, por isso eu intercedo agora por cada filho teu que está aqui neste altar, prostrado agora, a começar de mim, Senhor. Derrama agora, Senhor, encha-nos, ó Pai, encha-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo, encha-nos, Senhor Jesus. Vai, Senhor, derramando este óleo precioso sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, Senhor, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa face, sobre as nossas mãos, sobre os nossos pés, sobre o nosso corpo todo, Senhor, e de uma maneira especial, encha os nossos corações, Senhor. Oh Deus querido, se existe alguma sujeira, tira agora em nome de Jesus Cristo. Se existe algum pecado, perdoe em nome de Jesus Cristo. Se existe alguma iniquidade, Senhor, limpa agora, Senhor, para que ao nos levantarmos possamos verdadeiramente sentirmos que estamos diferentes, meu Deus, porque recebemos esta unção maravilhosa do teu Espírito Santo nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço de todo o coração, porque o Senhor está neste momento visitando a tua igreja, o Senhor está tocando os corações, o Senhor está falando, o Senhor está derramando, Senhor, desta unção maravilhosa sobre os teus filhos. No nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Pode levantar, aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Abraça quem está ao seu lado, expresse o amor de Cristo que é em você. Está encerrado o culto, irmãos. Deus abençoe a cada um.